Boa noite, bem-vindos ao Satsang de hoje. O nosso tema é como se livrar do sofrimento. A gente tem falado aqui sobre, falamos algumas vezes, né? Construa sua casa na rocha, vá para dentro, ou seja, a atenção, a gente está incentivando. Boa noite, João. Uma interiorização. Então a gente está falando isso todo momento, né? Construa a sua casa na rocha, que é aquela parábola, né, de Cristo. Vá para dentro. E aí eu pergunto para vocês, vocês conseguiram fazer isso? Como é que está essa experiência aí? Como é que está? Seria, no caso, a meditação é muito importante nesse momento, né? Porque daí você vai se dispor a marcar um tempo e durante aquele tempo você vai tentar não se apegar à corrente de pensamento. Você vai sempre permanecendo, né? Deixando o pensamento surgir, desaparecer, não se apegar no tema dos pensamentos, né? Não acompanhar a história, não fazer comentário, não deixar a mente discursiva, né? Te entreter, te distrair. Então, essa é a sugestão do vá para dentro. A sugestão de construa sua casa na rocha. E aí, a pergunta é, na prática, na experiência direta, vocês têm conseguido, de uma certa forma, em algum momento, né, estabelecer essa conexão com isso que a gente está chamando dentro, não se deixar distrair tanto, né? De repente o silêncio vem naturalmente se instalando. Fala, dona. Diga aí, dona. Levantou a mão? Não levantou? Eu estou vendo que você levantou aqui. Não está conseguindo falar? Quer escrever aí? Ah, tá. Ligar o áudio, microfone. Os microfones estão funcionando aí, né, gente? Vocês estão. A Ednita falou aqui. Está conseguindo, Vitor? Não está agora? Então, peraí. Fala agora. Não? Ah, hoje abriu. Não ainda. Abriu de uma forma diferente o Zoom. Pronto, agora vai. Pode falar. Agora está conseguindo, né? Não? Entrou de uma forma diferente hoje. Deixa eu olhar a foto aqui que a Ednita mandou. Tá, eu vou tentar olhar aqui.
Não consegue? Então Tá foi me ouvindo? agora Tá me sim. ouvindo? Agora vai. Aê! Estava liberado, ele Ah, fechou automático aí. Então vamos lá. Donner, diga aí. então, Maurício, aqui comigo está acontecendo assim, Uhum. um desprendimento de ter razão, até mesmo uma razão assim mais sutil até, sabe? Assim, que às vezes eu não estava observando antes, não tava tendo atenção Certo. quanto a isso. E veio de, vamos dizer assim, de brinde, né? Uhum. Uma tranquilidade, Muito bom. uma paz, né? A Então, atenção que você está direcionando para dentro, vamos dizer assim, né? Você está sentindo que isso está fluindo assim, dessa segurança que essa instância aí ela vai gerando para a gente? sim, Beleza. vai, é um processo. Eu acho que não foi algo súbito, assim, Uhum. que se instalou como se fosse como se fosse algo assim, sei lá, um evento extraordinário. Não, Não, mas uma sim. coisa que vai se instalando Uhum. como uma maturidade mesmo, né? Sempre secretariada. Mas Vai você tomando jeito. conseguiu. Eu entendi que não foi um evento assim, né? Como se fosse um susto, não é um susto, Isso, né? Mas isso. Você está indo, né? Redirecionando a atenção, Isso. né? É, porque o automatismo é o fora, né? Isso, O automatismo, você fica. É um círculo, é uma repetição. exatamente. Mas Então, isso você é fala assim, atrativo, né? Isso tem um magnetismo. O, tem. isso que a gente chama de exterior, né? Por enquanto nós estamos chamando de exterior, isso puxa a nossa atenção para fora, né? Então, a gente fica querendo lidar com as coisas de fora. E a gente também dá muita importância para as coisas de fora, né? E você acha que você pertence ao mundo de fora e que você tem que resolver os problemas que aparecem fora, né? Isso, Tá todo isso. mundo Eu, nisso, tá eu, todo mundo eu, ciente disso. Só que o eu que tenho acontece? Quanto mais que problemas falar. você resolve, surgem outros. Maurício, Oi, dona. é, inclusive, às vezes as pessoas estão esperando que eu fale algo e eu tô simplesmente me abstendo agora, assim, de querer ter uma opinião, assim, que antes eu estava querendo, estava colocando uma opinião, e agora eu tô vendo que quando não precisa, eu falo, não Sim, sei. é uma forma de você declarar a sua autonomia, né? Você não está dependente tanto assim do que acontece aqui fora. Então, É, isso vai diminuindo a tendência desse magnetismo, dessa atração que puxa a gente para fora. A tendência é ir diminuindo se você encontra dentro a segurança que você procura fora, tá? Então, o que que a gente está procurando no fundo, que a gente já falou várias vezes aqui? Segurança. O que que pode transmitir segurança? Aquilo que está fora muda a todo instante, né? Então, vê a imagem que Cristo passou. É a areia, né? A areia a todo momento está diferente. A areia não gera segurança. A mudança constante não gera segurança. Apesar de que, paradoxalmente, nós somos atraídos para esse movimento.
né? A nossa atenção, ela é puxada para esse movimento. Porque a gente se identifica com esse movimento de alguma forma. E parece que a gente quer participar desse movimento. A gente tem a tendência de participar do mundo, né? Só que tem uma coisa, gente. O que eu vou falar aqui hoje é algo muito sutil. Então a gente tem que ir com muito cuidado e eu quero que vocês deem o retorno, né? E deem um retorno aí de como que tá. Então até aí o movimento nos atrai. E quando a gente se vê no movimento, de repente, a gente se vê envolvido por esse movimento e não sabe como sair dele. E ele vai tomando conta da nossa vida. E quando a gente tem um olhar mais amplo, a gente cai na, naquela encruzilhada, né? Aquele dilema. Por mais que você faça, por mais que você conquiste, em algum momento vai haver uma. Você começa a descer a ladeira. Você está em ascensão, né? Depois você vai começar a perder, vamos dizer, né? Tudo que você conquistou, né? Tudo aquilo que você fez durante a vida, você vai começar a ter que soltar essas coisas. Então, quando você olha a vida dessa forma ampla, você começa a ficar desanimado. Você fala, pô, mas por que que eu fiz tudo isso? Né? Por que que eu me sacrifiquei tanto? E agora, né? Eu vou colher os frutos daquilo que eu semeei, né? Eu me sacrifiquei a vida toda. Tudo bem, você vai colher os frutos. Ah, você vai até comer os frutos. Beleza, mas depois isso também passa. Então, a gente não vê, né? Se a gente for examinar a sequência da vida, né? Todas as idades, toda, é, todo o período de vida, se a gente for examinar isso, é como o Celso trouxe outro dia, até a gente não teve oportunidade do último satsang de falar sobre isso, né? Que é depois a, ele disse assim, né? Como nós vamos esperar dias melhores se nós estamos envelhecendo, se nós estamos tudo que foi conquistado, né? Nessa ascensão agora tem que ser liberado, né? Nós estamos nos despojando e há um sofrimento, porque dá a impressão que as coisas têm que melhorar sempre. E não é assim. As coisas podem melhorar até um certo ponto, depois elas vão piorar, né? Mas dentro de um ponto de vista, de uma avaliação, o que que é melhor, o que que é pior? O que que é melhor? Quando você não está sofrendo. O que que é pior? Quando você começa a sofrer. O que que pode afastar o sofrimento na idade madura e depois para a velhice, e a gente vai saber que está se aproximando da morte. Então, isso não é uma coisa que vai nos trazer, se a gente for olhar estritamente para a vida, né, para o movimento da vida, a gente vai achar isso um absurdo. Então, por que que eu produzi tanto, me sacrifiquei, trabalhei, estudei? Para quê? Para morrer no final? Não faz sentido. Mas não faz sentido se a gente olhar só o movimento, né? Esse movimento vamos chamar de parabólico, né? Ele vai fazendo aquela curva, depois cai. Então, geralmente, depois que a gente chega numa idade, numa certa idade, a gente começa a antever isso.
O que precisa estar presente? Qual um componente que é fundamental? Maturidade, para saber que é assim, para saber que há essa forma, né, que a vida acontece. Ela acontece dessa forma. Não só a vida humana, como em toda a natureza é assim, né? A árvore é um pequeno broto, depois ela é um arbusto, depois ela se torna uma árvore e pode passar muitos anos, mas em algum momento a árvore vai apodrecer e cair, né? Então é um ciclo natural. Então, como a gente está vivendo esse período chamado vida, tendo como base, né, um organismo, né? A gente tem o corpo, que é um organismo, e esse organismo, a gente sabe que ele tem uma certa duração, né? Os órgãos têm uma certa duração, depois eles vão, ao longo do tempo, deixando de funcionar, né? Ou seja, o corpo está em funcionamento e vai deixar de funcionar. Então, se você for olhar por esse ângulo, você começa a ficar pessimista, você começa a ficar desanimado, desanimada, né? E aí a gente começa a procurar, buscar uma transcendência. Você não vai querer aceitar de bom grado que seja assim, né? Porque a gente tem uma certa apreciação por nós mesmos. Nós temos uma autoestima, né? Então a gente não quer se perder da gente. A gente quer continuar. E não só a gente quer continuar. A gente quer que aqueles que nós amamos também continuem e que a gente tenha uma vida após essa vida onde a gente possa se encontrar e prosseguir, vamos dizer assim, né? Muitas religiões pregam isso, certo? Mas isso ainda é uma expectativa. Pode acontecer, como pode não acontecer. Então, vai ficando essa incerteza, né? Agora, isso tudo nós estamos falando em relação ao movimento, né? Aquilo que está acontecendo, vamos chamar, no mundo exterior. Por isso que é legal a gente estar muito focado nisso aí. Mundo exterior. O mundo exterior, como a gente viu no último satsang, né? Ele vai se desenvolvendo como um contínuo, ou seja, um fluxo, né? Ele não tem uma parada. A gente vai se movimentando. Mas eu vou meditar, eu estou parado. Mas você está respirando, o coração está batendo. Isso, o sangue está circulando. Então, o que acontece? Isso já é um movimento, né? Eu estou parado. Não, a Terra está girando. De qualquer jeito, referencialmente, se você for pegar referências ao seu redor, o movimento está aí acontecendo. Então não tem como estar parado de uma vez, né? Ou parar o tempo que a gente falou. Então, tanto a nossa percepção funciona dentro desse fluxo como um transcorrer, né? Eu até dei exemplo de uma música, né? A música só faz sentido se ela tiver um transcorrer, né? Então ela vai tocando, você vai ouvindo, aquilo é a música. Então a música é algo muito próximo da nossa experiência na existência. É um fluxo acontecendo, né? E nós vamos ficando muito envolvidos e presos nesse fluxo. Por quê? Porque nós ignoramos o que está dentro. Nós achamos que o que existe é só o que está fora. Tá? Aí eu falo, construa sua casa na rocha. Às vezes não vai fazer sentido. Aí você pode perguntar, mas o que o Maurício está querendo dizer com rocha?
aquilo que não se move, aquilo que é estável, né? Aquilo que tem uma estabilidade, aquilo que não muda, aquilo que não está em movimento. E o que que é isso? Isso você tem que fazer uma correspondência em você, porque a gente está falando da experiência direta. Então, se você olhar para você, e é por isso que a meditação é importante, e conseguir ver, conseguir sentir, né? Melhor dizendo, conseguir sentir essa quietude, que não é uma quietude teórica, que não é aquele silêncio teórico, é um silêncio real que está em você. E aí, aquela coisa de parou, né? Tá tudo parado, tá tudo. Isso aí é primordial que a gente tenha essa experiência dessa quietude, tá? E você, quando tiver nessa quietude, você vai sentir que as coisas do mundo ainda vão continuar te desafiando. É que uma vez eu falei aqui, né? O João lembra disso. É o canto da sereia. O canto da sereia, que é aquilo que te seduz. O canto da sereia é tudo que está seduzindo você. E por que que você vai em direção ao canto da sereia? Que é uma fascinação, uma sedução. Porque você quer sentir esse prazer. Então, esse canto é muito bonito. Então, esse canto vai te enfeitiçando. E você começa a sentir que esse feitiço te leva ao prazer, te proporciona prazer. Então, você quer mais prazer. Só quando você vai em direção a esse canto de sereia, você também está indo em direção à dor, ao sofrimento. Porque cessando esse prazer, naturalmente a consequência está ali já pronta, que é eu quero mais, não tem, não tem, acabou, né? Aí vem o sofrimento. Então, eu estou falando assim, bem pausado, gente. Nós vamos chegar num ponto aqui que todos vocês têm que têm que ter tido pelo menos um pouco, um vislumbre dessa experiência, dessa quietude de dentro, tá? Porque é algo que não te atrai. O que atrai está fora. Porque normalmente a gente está sendo atraído para fora. E o que que você tem que fazer para não ser atraído mais para fora? Não ver mais sentido nas coisas de fora. Não na questão de se decepcionar com o mundo. Não é isso. Porque aí você estaria alguém que está fora, se decepcionando com as coisas de fora. Ah, o mundo é errado, ah, o mundo não tem valor, o mundo não tem sentido, mas quem está pensando isso? É quem está fora. Então, eu gostaria de que vocês tivessem uma experiência de dentro, olhando para fora e dizendo: esse fora não vai dar em nada. Porque tudo que está fora, ele vai, em algum momento, desaparecer. E o que que não desaparece? Então, é essa que é a nossa pergunta. O que que não desaparece? O que está dentro. Então, você vai começando a olhar para dentro, olhar para dentro. Então, hoje, aconteceu vou dividir com vocês, né? Eu tive uma experiência hoje, que eu sentei para meditar, e eu busquei, assim, rastrear as primeiras noções, as primeiras noções da infância, né? Mas assim, de bebê mesmo. O que lembra, né? O que dá para lembrar? Me veio, algumas vezes eu tive essa experiência, de eu estar ali no berço, né? Não sabia falar, né, tal, mas
Mas o que eu senti? Que eu era eu. Então, quando eu senti que eu era eu senti que isso era dentro. Porque, independente do que acontecia fora, eu ainda permanecia sem ser tocado, sem ser tocado no sentido de sem ser arrastado pelo que estava fora, mesmo porque eu não conhecia o que estava fora. Depois, com o tempo, a gente vai é, criando tentáculos e achando que o que está fora é o que nos compõe, exatamente, né, Ednita? Então, aí, quando a gente sai, isso aqui é que me dá sentido. Quando você acha que o que está fora te dá sentido, né, que você constrói essa personalidade, esse eu, vamos dizer assim, pequeno eu, né, como o Suzuki chama pequenamente, ou ego, né? Quando a gente constrói isso, a gente fica vivendo em torno disso, achando que isso é o que vale a pena, que isso vai durar para sempre, tudo. Quando a gente chega num ponto, como a gente está aqui na espiritualidade, todo mundo já viu que isso aí não vai dar em nada, né? Isso vai acabar, o corpo vai dissolver, né? Então, volta para dentro é permanecer nisso. Agora, o que eu queria falar dessa experiência para vocês? Que aí o João vai gostar. Essa experiência, naquele momento, lá quando era bebê, né? E estava quieto, aquela quietude, né? Aí eu fiz a pergunta: quem sou eu? O João já está rindo. Quem que é esse que está lá quieto? Quem que é esse que está quieto? Aí ficou só aquele silêncio. Aí respondeu: sou, sou. Então, esse ser, né, isso que é o senso de ser, é dentro. E esse senso de ser dentro, ele te liberta. Ele te liberta das coisas do mundo. Ele te liberta dos riscos do mundo, dos perigos do mundo. Ele te liberta da morte. Ele te liberta de todas as ameaças. Então, o mundo vai ficando mais ah, inofensivo. Então, é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Por isso que eu coloquei hoje aquele ensinamento de Ramana, né? É por isso. Daí depois a Ednita veio, mas eu sou, tá aí, o João tá aqui e tal. Por quê? Mas vamos no ensinamento do Ramana, que é muito legal, porque o que acontece? Ele nos leva justamente para o contrário da personalidade ou do ego, da pessoalidade. Esse eu sou, né, que na verdade, inclusive, falo sou, né, sou, ele não deixa de ser o eu, viu, Valéria? Não é proibido você ser você, porque tudo que acontece no mundo acontece para quem? Para você. É você que está vendo, experienciando as coisas do mundo, né? Sentindo, degustando. É você que está ali. Não tem outra pessoa, é você. Então, você sabe que você é. Mas veja bem, não importa o atributo, como eu sou, não importa. A qualificação. E esse eu sou, ele tem uma certa impessoalidade, apesar de ser pessoal, mas ele tem uma impessoalidade no sentido de não ter adjetivos. Ele não está falando eu sou isto ou eu sou aquilo. Ele está falando simplesmente sou. E dentro
dessa sensação de ser, tudo é paz, tudo é tranquilidade, tudo é quietude, né? Tanto que hoje eu não vi necessidade de falar. Eu falei hoje o menos possível. E houve também uma pacificação, né? Houve assim um silêncio, mas tudo isso não forçado, porque não vem de fora, porque não é algo que veio de cima ou de fora, não é ninguém falou para mim assim, fique em silêncio, né? Ou vá para a quietude, não é nada disso. A quietude acontece se você coloca a atenção naquilo que você é. E o que você é não está separado de você. Então, a questão toda é que eu acho que a gente começa a querer dividir uma coisa muito abstrata da gente mesmo. A gente tem uma sensação que a gente é a gente. Então, você não vai deixar de ser você, né? Mas você não é o seu ego. Porque aqui entre nós sabemos muito bem quando é o ego. Quando o ego quer se manifestar. Quando que é isso? Quando você quer se impor, quando você quer ser reconhecido ou reconhecida, quando você quer ter alguma atitude infantil. Aí que é muito importante ter a nossa maturidade, né? A maturidade, ela sobrepõe as necessidades da, da nossa personalidade infantilizada. Ela pode até estar aí, mas só que ela não está mais sendo acionada. Isso que é o bacana, isso que é o legal, né? A gente não age mais dentro dessa personalidade infantilizada, que é aquilo que Paulo falou, né? Quando eu era menino, eu brincava como menino, pensava como menino, agia como menino. Agora que cheguei a ser homem, abandonei as coisas de menino. Então, isso é a prova da maturidade. Então, a gente vai agindo de forma madura no mundo e vai se refugiando nesse eu interior, que não tem nada a ver com o eu exterior, porque não tem as necessidades do eu exterior, não tem as demandas do eu exterior, né? Não quer provar nada para ninguém, não quer provar nada para o mundo e não quer nada do mundo. Então, na hora que você perceber, eu quero mais um pouco, eu tô com raiva porque eu não consegui, mas isso aí não saiu do jeito que eu gostei, isso é o eu infantilizado, né? Ou a personalidade infantilizada em ação. O que acontece? Nada demais, é só reconhecer e não agir mais através dela. Você, no eu sou, inclusive, João, eu acho que o eu sou nem age. O eu sou é somente essa quietude, ele não está, né? E aí também eu vou divergir um pouco, que eu acho que o eu sou não é testemunho, porque ele não tem necessidade de testemunhar nada. O eu sou é livre, totalmente livre. Então, é um lugar da segurança, e é o que eu estou chamando de dentro, é o que eu estou chamando de rocha, e hoje, coincidentemente, quando apareceu também o ensinamento de. Logo depois que aconteceu isso, apareceu o ensinamento de Ramana, confirmando, né? Confirmando. Isso não tem nada a ver com personalidade. Então, ó, eu vou puxar aqui o que o Ramana falou. Ó, Nirvana é a perfeição. Então, ele começa falando de termos abstratos, subjetivos. No estado perfeito, não há sujeito nem objeto. O que ele está falando? O mundo é dual, né? O mundo existe divisão. No mundo há sujeito e objeto.
No estado perfeito, que é dentro, vamos chamar de dentro, não há essa divisão. Não precisa ter, né? A gente constata meio que por intuição que isso é atemporal, que isso não é dividido, que isso não muda. Por quê? Porque quando eu estava lá no berço, né, tal, parecia que eu sempre tinha sido eu. Isso era uma impressão que veio. Quem que é esse aí, né? A resposta não é assim, é alguém. Ah, é um ser humano. Ah, é uma alma. Ah, não, a resposta vem da fonte, dizendo é a própria fonte, sem atributos. E permanece aí que está tudo bem, que está tudo certo. Então, isso que eu estou achando que o Ramana está falando que é perfeito, né? A perfeição. Não há sujeito nem objeto. Não há nada para ver, nada para sentir, nada para saber. Olha que coisa fantástica. O que quer dizer isso? Não há testemunho. Porque, de certa forma, gente, eu, como advogado, eu sei disso, né? A testemunha, ela faz uma certa apreciação do fato. Por mais que ela não esteja colocando a opinião dela, ela descreve. A testemunha é isso, olha, o que você ficou sabendo do fato daquele caso? A testemunha vai falar, eu vi isso aqui, a pessoa fez isso, o que é isso? Uma apreciação. Ela pode não dar opinião, falar, eu achei errado o que a pessoa fez. Isso aí ela não faz, a testemunha não faz. Mas a testemunha descreve. Quando a testemunha descreve, ela participa. Por isso que eu acho que o Ramana foi mais longe aqui, nesse ensinamento, e trouxe algo mais livre e não falou em testemunha. O que ele está falando? Não há nada para ver? Não, porque nada que esteja fora não tem algum interesse. Você não tem interesse em ver nada. Mas se você vê, aquilo não te afeta. Aquilo não desperta em você uma sedução. Você não tem necessidade de ser levado àquilo que você está vendo. Né? Não há envolvimento com aquilo. A apreciação que você faz é diferente. Porque você não está necessariamente aprisionado pelos fenômenos que estão acontecendo. Mas você não precisa deixar de apreciar os fenômenos. Então, o eu sou também não é uma situação de indiferença total. Porque você começa mais para frente a sentir que tudo que está acontecendo é um reflexo do que está dentro. Mas, nesse momento, como a gente ainda está envolvido com o que está fora, é melhor não mexer com isso. É melhor se instalar, né, João? E se instalar ali e sentir esse âmbito do desprendimento para depois, né, olhar de alguma forma. Então, agora não precisa. Então, vamos lá. Buscar saber as funções da mente. No estado perfeito, não há nem sujeito nem objeto, não há nada para ver, nada para sentir, nada para saber. Buscar e saber são as funções da mente. Então, o que ele está dizendo? Quem está buscando, né? E quem quer saber, quem quer vasculhar, quem se atrai pelo mundo, quem quer se envolver com o mundo, é a mente. Então, a mente tem esse funcionamento. Não tem problema nenhum, é só você não estar identificado com as necessidades da mente. Se falar, a mente tem uma necessidade, mas não é a minha necessidade. Pronto, resolvido. No Nirvana, então ele olha o que ele fala do Nirvana. O que é o Nirvana? A extinção dos conceitos. O Nirvana é um termo subjetivo, abstrato. A extinção do dual, a extinção da mente.
no sentido de conteúdos. A mente se torna algo luminoso e vazio, né? Então, no Nirvana não há nada a não ser a pura consciência bem-aventurada. Eu sou. Aí ele vem. Ele está demonstrando, depois dele, vamos dizer, limpar todo o campo, né? Ele vem dirimindo, ele vem discernindo tudo. Então, olha, não se apegue a isso, não se apegue a isso. A mente quer saber, a mente busca. Isso aí é dual, isso aí é do eu pessoal, do eu identificado. O eu desidentificado. O problema é que há uma utilização do mesmo termo. Isso para a gente é meio complicado, porque quando você fala eu, você puxa essa qualidade, né, de pessoalidade. Então, é isso que eu sempre falei aqui no Satsang, né? Que a gente não pode confundir esse eu pessoal com esse eu sou, que não tem nada a ver com o eu pessoal. É uma outra instância, né? Então, por isso que eu acho que até às vezes é bom a gente usar o termo sou, né? Que eu sou, não sou, mas de repente o eu não está fora disso também, né? Então, a gente tentar, é sutil, mas a gente tentar experienciar isso. O que é o eu pessoal? É o eu que busca, como ele falou ali, né? O eu que se entretém, o eu que se envolve, o eu que quer crescer, quer acumular coisas para si, quer dominar coisas, né? Então ele está falando assim, buscar e saber são funções da mente, são incessantes. Porque eu quero saber isso, eu quero saber a resposta disso, eu quero saber por que que é assim, por que que não é. Então, esse tipo de saber, que é o saber discriminativo e discursivo, não acaba nunca. Se você permanecer na mente, você vai estar sempre comentando, você vai estar sempre concluindo, julgando, né? Ah, eu sei que é assim, mas não para. Quando vem a conclusão, aí você quer saber, mas por que que é assim? Eu sei que agora é assim, mas por que que é assim? Não, mas assim pode mudar e pode virar outra coisa. Por quê? Porque a mente é movimento. É da natureza da mente se movimentar. Agora, a nossa atenção não precisa estar vinculada a esse movimento. Então, por quê? Porque esse movimento ele vai descrevendo a trajetória da vida. Ele vai nomeando as situações, ele vai avaliando as situações. Ah, isso aqui foi bom, isso aqui não foi bom. Ah, devia ter feito outra coisa. Ah, eu fui culpado de fazer isso. Ah, eu não sei. Então, é um discurso interminável, uma descrição dos fatos e de como você deveria se sentir ou como você se sente. Então, isso é sofrimento. E hoje o tema é como se livrar do sofrimento. Indo para dentro e se desvinculando dessas descrições, que elas não vão levar você a nada. Fala, meu querido. Boa noite. Estava vendo o texto que você escreveu aí, não sei se foi hoje ou ontem, o, Uhum. é, o que é veneno, né? Tem lá, eu falando, veneno é tudo que você não precisa. Aí depois você fala o que é o ódio, é quando você não aceita o outro como ele é, o que é a inveja e tal. E aí, para mim, tem uma palavra que está implícita nisso tudo aí, que é a não aceitação, né? Quando você não aceita a coisa como ela é. Só que aí Uhum. você hoje está sendo extremamente profundo, e parabéns por isso, que você está dizendo. Mas a mente não vai aceitar mesmo, porque a mente julga. Então Sim, não dá nem para dizer assim, você tem que aceitar como é. A mente não vai aceitar uma mãe que vê um filho morrendo? Claro que não, né? sim, Mas se você vai além da mente, aí como você falou, você vai para dentro, você percebe que a mente não aceita e a paz continua reinando, percebendo que a mente não aceita. Porque a mente vai querer. Eu ia até dizer uma besteira, que era assim: a gente tem que parar de querer controlar. Mas você foi tão profundo que a mente não vai aceitar isso, porque ela quer controlar.
Ela quer que seja do jeito dela. Mas se você vai para dentro, você observa que a mente tem esse movimento e Isso. permite que ela seja como é. Lindo, Sim. lindo, lindo, lindo. Sim, então a gente desvincula, né, João? A proposta, né, seria assim: você se desvinculando de todas as histórias da mente, do mundo, etc., dos movimentos da areia que Cristo fala, você encontrou, né, a paz. Você E encontrou a sentado. paz. Porque essa quietude é o final da busca. Não tem mais nada. Então, se você falar assim, né, aqueles argumentos que a gente utilizou no início, né? Ah, eu batalhei tanto, me sacrifiquei, estudei, trabalhei, criei meus filhos, criei minha família, agora estou ficando velho, estou ficando cheio de doença, agora estou indo para um asilo, vou morrer. Faz sentido? Não faz. Nenhum, né? Então, mas a partir do ponto de vista do externo, do mundo. E a mente faz parte do externo. Porque a mente é movimento, o mundo é movimento, a mente faz parte do externo. Então, nós estamos anterior, né, à nossa natureza real, né, aquilo que somos, né, aquilo que é anterior ao movimento. Tudo que é movimento faz parte do mundo. Mesmo que pareça que é interior. Pensamentos faz parte do mundo. A mente é um reflexo do mundo. Né? A gente não sabe. Agora, o grande lance aqui também é o seguinte: a gente não sabe por que é assim, mas simplesmente é assim. Não queira entender por que é assim. Não queira, né, abarcar. Ah, mas por que o mundo é assim? Por que tem movimento? Por que tem desgraça, né, João? Por que morre criança? Por que aconteceu não sei o quê? Meu, isso não tem explicação. Você vai ficar louco, né? Se você for tentar fazer isso, querer compreender isso. E as pessoas, né? O hinduísmo chama isso de Maya, né? Então, Maya quer dizer aquilo que não tem explicação, ninguém sabe como acontece, por que acontece. Simplesmente se desvincule disso e olhe para dentro. Dentro você vai. Agora, tudo que for tumulto, medo, movimento nesse sentido, né? Desconforto, preocupação, ainda está fora. Isso que é importante fazer a distinção. Venha para dentro e deixe o que é de fora, fora. Porque a preocupação ela é um reflexo do que está fora. Você se preocupa com o que está fora. E se acontecer alguma coisa, e não sei o quê, blá, 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 né? Agora, logicamente, o que vai restando dessa casca de cebola? A gente está descascando a cebola. Vai restando as cascas mais internas. Quais são as cascas mais internas? As mais próximas da gente. Que aí é filho, né? É família, aí é tudo que é mais enraizado nesse ego, né? Nessa pessoa. Agora, também tem uma coisa importante. Você jamais vai deixar de sofrer se acontecer alguma coisa com quem você ama. E tá tudo bem, é um processo. Agora, veja, você tem um lugar, a boa notícia é que você tem um lugar onde você pode ir. Que esse lugar é um lugar onde você vai ter paz, porque você se encontrando ali, você não pode ser tocado por esse movimento, por essas variações, né? E eu chamei também no satsang, e é verdade também que isso tem uma relação muito grande com aquele salmo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por mais que eu tema e tenha que andar pelo vale das sombras da morte, ele estará comigo. O que é ele estará comigo? É dentro. Se você for até o eu sou, né?
Se você for até o Sou, se você for para a fonte é esse que te ampara. A fonte é teu refúgio. A fonte é seu amparo. A fonte, eu vou arriscar mais, é tua força. Quando você está na fonte, nada pode te atingir. Então, é nesse sentido, existe muita analogia, né? Muita. O reino de Deus, exatamente, João. O reino de Deus está dentro de vós. Então, todo momento é falado, todo momento é invocado, mas a gente acha que está fora. A gente não faz essa correlação, né? No momento que você encontra dentro, tem a experiência do eu sou, e disso que é primordial, que é antes de tudo, antes dos fenômenos, antes das experiências exteriores, é o sentimento que você é, independente de qualquer coisa. Você não precisa de corpo para ser, você não precisa de mundo para ser, você não precisa de nada externo para ser. Quando você se conscientiza disso, você se torna uma fortaleza. O que vem daí é força, né? É algo que você, essa coisa do eu não temerei o vale da sombra da morte, porque eu sei que o Senhor está comigo e nada me faltará, é que não há o sentido de escassez. Quando não há o sentido de escassez, nós estamos o quê? Robustos. Nós estamos fortes perante tudo, né? Então você não teme mais o mundo, porque você descobriu quem você é, você não precisa mais temer o mundo. Quando você está se identificando com o mundo, você não sabe quem você é. Quando você sabe quem você é e você funcionou como uma âncora de estabilidade, porque veja, como que é a gente no mundo? Um barco à deriva. O que é o barco à deriva? Ao sabor das ondas. É um barco que é jogado de um lado para o outro. Você não sabe como é que vai ser sua vida, você não sabe para que lado você vai, uma hora você está triste, outra hora você está alegre, uma hora está contente, outra hora está com raiva, outra hora... Então, e o que é isso? E o que nós estamos hoje concluindo aqui? Joga a âncora. Quando você ancora o barco, você tem a estabilidade. Então, o eu sou é a sua âncora. Você encontrou a sua estabilidade, jogou as ondas do mundo, né, do mar do mundo, não vão mais te movimentar ao sabor, né, do acaso, né? Então, né, fechando, porque isso tem que ser vivido, gente. Senão não vai fazer sentido. Não faz sentido. Então, o que eu sugiro para vocês é se debruçar, né, nisso aí e viver isso, né? Sentir que você está ancorado, ancorada. E isso é sua força. Esse ancorar é a sua estabilidade, né? E nada vai te mover. Nada vai te mover. E é fácil, por quê? Porque está ao alcance, muito fácil, está muito próximo. Até os mestres falam, né? É mais próximo do que o próximo. É muito, não tem espaço dividindo, né? Então, agora, a gente é teimoso. A gente quer bater nas coisas, brigar com o mundo, né? Confrontar, dizer, não, mas isso aqui não pode, isso aqui pode, não fala desse jeito, que está errado, que isso aqui. Então, a gente se envolvendo, a gente é uma forma de estar sendo atraído também, né? De estar sendo constantemente movido pelas ondas que o mar traz a todo momento. Então, você não está ancorado.
Ancore. Ancore. Fala, meu querido. Então, essa história do Eu Sou, que é maravilhosa, a gente for ver a Bíblia, que é um livro mais moderno, mais novo, vamos dizer, do que o Bhagavad Gita e outros, Sim. a história de Jesus, bem lida, é exatamente o Sal de Sangue de hoje. O que é que Jesus fez quando ele foi enfrentar os grandes desafios reais dele? Ele passou 40 dias e 40 noites, aí a igreja disse que ele vai fazer. Mas ele estava ali no deserto, ele não ofereceu nada ao corpo, porque era pão e água. Então ele disse: olha, para você nada, e nada para a mente. E ali ele enfrentou os demônios dele, as vontades, os desejos. Mas ele, como você falou aí lindamente, ele ancorou. Eu estou aqui no Eu Sou. A mente provavelmente ficou enlouquecida ali. E ali Sim. mostra que as coisas foram oferecidas a ele, o poder, não sei o que e tal. E ele: não, não quero. O que eu tenho, eu já tenho o que eu preciso. Tudo. Então, Sim. ali, 42. A gente se nega, às vezes, a ficar 40 minutos em silêncio. É. Eu fico imaginando isso. O que seria 40 dias e 40 noites meditando? Um Aí ele vê retiro, né, João? Grande é, retiro, né? tudo, vencia o mundo, né? Então, Sim. fantástico aí tudo que você está falando, irmão. Irmão, até você me inspira muito em falar isso, viu? Pode saber disso, porque é algo que você sempre falou, né? E eu ainda teimosamente ficava aqui resistindo, né? Mas no final é para dar aquela, vamos dizer assim, peneirada, né? Porque esse eu toda hora quer se apropriar, né? Esse eu do mundo, ele quer se apropriar, tal. E eu acho que você tocou num assunto bacana aí, que é o deserto. O deserto já é um grande símbolo, né? Aonde que ele vai se dirigir? Ele vai para o vazio, para aquilo que não está em movimento, né? Ele vai para dentro dele mesmo, né? Quando ele está indo para o deserto, ele está indo para dentro, no fundo, né? E aí ele consegue ver as tentações do mundo, porque ele está dentro, né? Então ele é muito legal isso para a gente também exercitar. Vá para o seu deserto, não tema, não tema, né? Então quando Cristo vai para o deserto, ele vai passar fome, ele vai passar necessidade, então a imagem é a mesma. Pode ser difícil você soltar aquilo que é conhecido para você, né? Então, quando Cristo vai para o deserto, ele abandonou o mundo. Ele abandonou o E, mundo, né? e é lindo que você falou aí do vazio. Os hindus, aqueles grandes iogues, eles chamam Jesus de o vazio luminoso. É o Ó, que nome que lindo. deram a ele, o Ó, vazio coisa linda. luminoso. Você vê que é uma expressão, né, daquilo que é puro, né? É uma coisa pura. Então, ele indo para o deserto é uma imagem que também a gente pode recorrer a essa imagem, né? Ir para o deserto é fácil? Não é. Mas foi a forma que ele expurgou, né? Expurgou dele mesmo todas aquelas dúvidas, as sombras, né? As tentações. Então, o que, que são as tentações? Do mundo. Olha, eu darei todo o reino do mundo para você, toda a glória do mundo para você. E ele olha para o mundo e fala: Isso não tem valor nenhum. Mas por que, que não tem valor? Porque isso acaba, meu filho. É só por isso que acaba, né? Então, o que que não acaba? Vamos fazer a pergunta. O que que não acaba? O que é estável? O que não muda? O ser. O que é, né? O ser interno, né? O ser que é dentro. Isso que é, né? Isso que é não muda. Isso é o nosso refúgio, né? E foi o refúgio dos grandes mestres, né? Porque até o Ramana se desesperou. E agora? Estou morrendo, estou morrendo. Daqui a pouco ele viu, não, mas não sou eu que vou morrer. Então acabou. Ali acabou a história do eu, né? Do eu, do eu comum, vamos dizer assim, né? Do eu mundano. Ali acabou. Então são exemplos muito simples e que a gente não consegue entender porque realmente a gente pensa, mas não pode ser isso. Mas não pode ser só isso, né? Tá muito fácil.
Tem que ter mais coisa, tem que ter uma coisa que a mente acha que as coisas que são complicadas é que tem valor. É muito simples. Então, essa liberação, a libertação, né? O moksha, é não estar vinculado ao movimento que o mundo descreve. O mundo está descrevendo um movimento. E aí está também a nossa vida sendo descrita junto com o mundo, porque o mundo está descrevendo a vida da pessoa, a pessoa pertence ao mundo, a mente pertence ao mundo. E está tudo bem. Como o João falou, não adianta você querer mudar a mente. A mente é do mundo, a mente é movimento. Ela sempre vai ser movimento. Então não entra no confronto de querer mudar a mente, porque quem está querendo mudar a mente é a própria mente. Né? É aquele negócio que o Moody falou, né? Colocar de guarda na sua casa o ladrão. Né? É o ladrão que está vigiando sua casa. Então é isso. Ah, eu vou querer consertar isso, vou querer fazer. Não tem, deixa isso, porque isso está seguindo o próprio destino, né? O próprio rumo, o próprio curso. Deixa que isso segue o próprio curso. Não se. Porque a gente vai buscar segurança nisso. Ou a gente está atrás do quê? Nós estamos atrás de segurança. E qual que é a maior segurança que você pode ter? Você mesmo. Nessa instância que nós estamos falando. Né? Jesus, né? Cristo, quando o João falou, quando ele sai do deserto, quem que sai do deserto? Ele mesmo. Ele não saiu outra coisa. Ele entrou carregado de conflito e saiu ele mesmo sem nenhum conflito. Né? Então houve o que? Parece assim uma purificação, né? Na verdade, ele enfrentou os demônios dele, né? Mas enfrentar os demônios quer dizer o quê? Reconhecer os demônios e deixar o demônio ser o demônio. Porque Cristo não matou o demônio do deserto. Ele não pôs fogo no demônio. Ele não trucidou o demônio, né? Então ele fala assim: não, seu pai, né, não vai deixar você pular do abismo, manda um anjo aqui e tal, blá, blá, blá. Aí ele podia falar: olha, por causa do que você está falando isso, eu vou mandar meu pai caber um raio na sua cabeça. Quer dizer, ele deixou o demônio ser o demônio. Né? Então, isso também é um sinal de maturidade, de liberdade. Né? Esse é um fato bem interessante, né? Porque ele deixou que o mundo siga o curso dele. Não está impedindo, né? Impondo a vontade dele. Porque se ele for impor a vontade dele, isso é o mundo, né? Que é o poder do mundo, a força do mundo. Quando a gente está imbuído e a gente está ancorado no ser, o mundo deixa de ter sentido. Você não vai querer mudar o mundo, não vai querer impor suas ideias ao mundo. O mundo segue o curso dele, né? Então, acho que é isso, meus queridos. Era para isso que a gente estava reunido hoje e que isso frutifique em nós, né? Crie raízes profundas, nós possamos estar estáveis, seguros, bem em paz, em bem-aventurança, né? Porque isso também não é indiferente, isso vai criando amor, né? Isso vai frutificando como amor, isso né? Não é uma coisa que vai nos separar do mundo, nós nos tornamos benfeitores do mundo, né? Por entender a fraqueza e é, a forma, né? A configuração como tudo se dá, né? E a gente, ao contrário, acho que a gente isso é algo para nos dar mais humildade, mas trazer mais humildade e que a gente possa servir, né? Então a gente se coloca como
aquele não que encontrou algo para poder dizer assim, se orgulhar disso, ou trazer algo como se fosse ter uma vaidade, né, a respeito disso. Porque se acontecer isso, é do mundo, não tem nada a ver com a gente. Né? Então é essa questão de estar livre. Livre é isso. A gente está livre. Livre e bem fundamentado no que somos. Né? Humildemente fundamentados no que somos, em paz no que somos. Né? Alegres no que somos. Né? Olhamos para tudo de uma forma diferente, de uma forma compassiva, né? Que isso que quer dizer compaixão. Quando você encontra o que você é e consegue ficar em paz, você começa a ter um olhar diferente para quem não encontrou. Então esse amor, isso é amor, né? O amor de querer, de repente você vai falar alguma coisa nesse sentido para a pessoa não vai entender, né? Porque aqui a gente andou, né? A gente trilhou um caminho, queira ou não queira, nós trilhamos um caminho. Então, a gente vai saber abordar com um gesto, uma pequena atitude, né? Ali a gente vai fazendo o nosso, é, fazendo essa nossa forma de espalhar isso, né? Sem pretensão nenhuma também. E aí é como aquela coisa de você irradiar isso. Você chegou no lugar que está escuro, naturalmente a luz vai irradiar, né? A luz da sabedoria vai irradiar. E não é uma luz que é sua, não é pessoal, né? É algo que é comum a todos nós. Por que isso nos traz humildade? É porque todo mundo é isso. Não tem diferença. Você descobre que não é só você que é, todo mundo é. Então aí te dá uma humildade, né? Te dá uma forma mais fraternal, né? Uma coisa de reconhecimento fraternal com todos os seres, né? Então todos são, não é algo meu particular, né? Então assim que é bonito, né? Assim que deve ser ancorado, né? E isso é forte, isso é uma força mesmo. Isso é importante, isso é o ser, isso queima em nós, né? Ô, dona, quer falar? Tá comendo. Ué, eu me enganei, achei que nós estávamos no campeonato de iluminação. Você levantou a mão? Eu achei que a gente estava no campeonato de iluminação. Ó, mas É até que hoje você achou isso? Depois de tudo que eu falei. Pois é, ué. Quem vai para o céu primeiro, né? Quem chega. É. Tem um que é mais iluminado que o outro, né? Oi? Tem uns iluminados que é mais iluminado que o outro, não tem, não? Então, aí que tá, né, Donner? A questão, né, que a gente tem que olhar, a gente se aprofundar cada vez mais. Eu acho que, inclusive, isso é um vislumbre, tá? Isso é algo que é um início. Então, isso a gente tem que se debruçar nisso, viver isso, se dedicar a isso, porque aí é a questão de você cultivar. Porque não é porque a gente chegou nisso hoje que isso aí não pode amanhã você esquecer tudo, você jogar tudo fora. Então, a gente tem que dar o devido valor a isso, né? E saber quando é a mente que está querendo te distrair, e no momento que você viu que a mente quer te distrair, voltar a atenção para dentro. Esse dentro talvez seja infinito, não pode, às vezes não tem nem limite para isso que é dentro, e a gente explorar cada vez mais, aprofundar, se manter nessa. Como quando você acha algo valioso, né, você deve explorar ao máximo
no bom sentido, né? Aquilo que você achou, né? Então, é aquela questão, vou trazer um pouco de Rumi, né? Quando você acha aquele tesouro, que para ele é a Deus, é o amado, ele se apaixona por isso. E esse amor é cada vez mais intenso. Então não é uma coisa assim superficial, entendeu? Não é uma coisa para você tratar de forma banal, de forma assim, como a gente trata as coisas do mundo, né? Não é uma coisa que vai mudar amanhã. Então isso tem que ser dado o devido valor, a devida atenção. Por quê? Porque de repente, como a gente é sempre atraído pelas coisas do mundo, isso pode se perder facilmente. Então, não se distraia, né? Porque o mestre do Nisargadatta falou isso para ele, né, João? Às vezes você lembra, né? Seja sério. O que quer dizer seja sério? Não fica distraindo, cara. Não fica olhando para outro lado, não fica fazendo outras coisas, não fica comendo no satsang, né? Que eu falei para você. Você está querendo fazer satsang ou você está querendo comer? O que você quer? Então, dê a devida atenção, seja sério, né? É nesse sentido. Então, é uma notícia, porque tudo que Jesus falou, gente, que foi a boa nova, que a gente chama de boa nova, o evangelho e tal, na época dele, ele foi morto, né? Então, veja como é que é fácil o mundo modificar, o mundo se distrair, né? Todo mundo, cadê o povo que estava seguindo Jesus na hora que ele foi julgado? Onde está esse povo? Né? Pô, era uma multidão que seguia Jesus, era uma multidão que ele arrumou pão e peixe, era uma multidão, né? Então, aonde estava? Então você vê que é fácil, há uma vulnerabilidade da nossa parte, porque a gente não tem tanta atração por isso que está dentro. Mas quando você tem contato com isso que está dentro, há uma grande chance disso reverberar e frutificar na sua vida e modificar a sua vida. Porque aí você não vai ter mais medo de nada, você vai encontrar o que você é, você não vai mais se perder disso, e você vai ter um motivo para viver e mais, sua vida vai ter sentido. Sua vida passa a ter sentido. Até hoje, sua vida não teve sentido porque você não sabe disso. Você fica procurando o sentido da vida no mundo. O mundo não vai te dar sentido para a vida. A vida do mundo não tem sentido nenhum. Não tem, gente. Obrigado, meus queridos.